Obrigado, excelentíssimo ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. Não se assustem, pessoal. Vocês vão entender o porquê que cada um de nós agora deve ter gratidão pelo Alexandre de Moraes. Há alguns anos nós temos tentado mostrar para a população brasileira que existe um sistema de perseguição judiciária contra a direita, contra os apoiadores do Bolsonaro e principalmente contra Bolsonaro. Tem sido uma batalha muito árdua, afinal de contas, toda a extrema imprensa trabalha para passar pano para as ações ilegais do Alexandre de Moraes. E uma parcela da população estava na dúvida: será que era perseguição mesmo? Ou será que realmente o Bolsonaro é um criminoso e deve ser preso? Graças a esse relatório que saiu da Polícia Federal, ou o relatório corrigido da Polícia Federal, esse trabalho acabou. Hoje o Brasil já sabe da perseguição, dos atos ilegais, que na verdade a Suprema Corte, a Polícia Federal, foi instrumentalizada, completamente aparelhada para perseguir Bolsonaro, a família dele, seus apoiadores e toda e qualquer pessoa que não se curvar diante do sistema da extrema imprensa e da esquerda. Isso tudo, meus amigos, graças ao Alexandre de Moraes. O nosso ministro, nessa sua sanha persecutória, abandonou nos últimos meses qualquer ligação com o bom senso e abraçou o ridículo. E quando eu falo ridículo, o papel que a Polícia Federal se prestou nesses últimos dias passou do ridículo. Primeiro, eles soltam de forma vazada a notícia de que Bolsonaro havia desviado 25 milhões de reais em joias. Lembrando, presentes que foram dados para o presidente. Ignoraram completamente todos os relógios e as joias e os 11 containers que o próprio Lula admitiu ter levado quando saiu da presidência. Como se nunca tivesse acontecido. Recusaram até mesmo abrir uma investigação contra um cara que é um ladrão, confesso. Mas soltaram esse relatório. Aí o Alexandre de Moraes, na sua generosidade, tirou o sigilo desse relatório, dessa investigação. E aí a gente descobre que, na verdade, não era 25 milhões de reais que estavam sendo investigados, mas 7 milhões de reais. E aí, depois de uma leitura mais minuciosa do relatório, se descobre que não era 25 e nem 7. Que, na verdade, as joias que foram vendidas, somando, dá 479 mil reais. 25 milhões, 6,9 milhões e depois 479 mil reais. E que as outras joias e relógios todas estão no acervo da Caixa Econômica Federal. Todas foram devolvidas. Então não houve desvio, nem formação de quadrilha, nem nada do que a imprensa está tentando fazer você questionar. Na verdade, a situação já é tão ridícula que até a extrema imprensa esquerdista já percebeu esse ridículo. O filho da Miriam Leitão soltou uma matéria, e essa chamou a atenção. Porque na matéria ele fala: o estrago que o relatório sobre Bolsonaro causou dentro da Polícia Federal. Olha só, o infantil, grosseiro e irresponsável erro da Polícia Federal no relatório final do caso de joias contra Jair Bolsonaro fez um estrago interno na corporação. Segundo a coluna apurou, houve até a suspeita entre grupos da PF de que o erro foi deliberado para ajudar o presidente. E aí ele termina: um vexame para a PF, que ajudou justamente a narrativa do principal acusado, a de perseguição política. Aqui, o jornalista da extrema esquerda, um grande passador de pano do Alexandre de Moraes, está dizendo claramente: olha, está parecendo perseguição política. E como não estaria? No relatório tem até mesmo quantas vezes Bolsonaro jogou na lotérica. Mas olha que curioso, Bolsonaro jogou na lotérica e nunca ganhou, gastou 2 mil reais. O contador do Lulinha ganhou mais de 400 vezes. Assessores do PT ganharam milhões de reais jogando na lotérica. E Bolsonaro, o incrível milionário que adora jogar na lotérica e nunca ganha. Que curioso, né? Um cara que, de acordo com o relatório da Polícia Federal do Moraes, é milionário, mas nunca ganha. E aí, então, esse relatório e essa histeria de perseguição do Alexandre de Moraes, ele se desconectou com o bom senso, com a razoabilidade das coisas, e ajudou a mostrar para todo mundo o nível de perseguição que existe por parte dele, por parte de alguns membros da nossa Suprema Corte e por parte daquele grupo que já é conhecido no Brasil como a Gestapo da Polícia Federal. Então,
É apenas gratidão. É gratidão que o povo tem. Nós temos agora o caso da joia se igualando ao caso da importunação da baleia, ao caso do leite moça e todas as outras absurdamente ridículas narrativas que tentaram ser criadas contra ele. Lembrando, todos os presentes que passaram por uma comissão que dizia que esse presente podia ser do Bolsonaro como pessoa, e assim ele poderia fazer a forma que ele melhor entendesse. Quanto ao Lula, eram presentes do Estado, como um trono, ele mesmo admite que ganhou um trono, e levou tudo embora nos seus containers. E ninguém nunca mais viu, nem ouviu falar. E containers e acervo que foi guardado no armazém pago com empresas que devolveram dinheiro de corrupção. Empresas como Odebrecht e algumas outras. Então, nunca foi tão fácil mostrar a diferença entre os dois líderes políticos, o da direita e o da esquerda. Só que o da esquerda comete crimes e é protegido. O da direita não comete crimes e é perseguido. Esse é o Brasil de hoje. E obrigado, Moraes. Hoje a gente não precisa mais brigar e gravar vídeos mostrando que isso tudo não é uma perseguição. Até a imprensa já percebeu. O povo já percebeu. Então, agir nesse relatório, nesse indiciamento contra o Bolsonaro, só vai fazer ele ficar tão grande quanto o Trump ficou depois de ter sido condenado nos Estados Unidos. A população instintivamente vai ficar do lado daquele que está sendo injustiçado. E a justiça brasileira está injustiçando Bolsonaro e seus apoiadores. Então, todas as vezes que houver uma movimentação contra o Bolsonaro e seus apoiadores, mas ele e nós seremos abraçados pelo povo brasileiro. E mas a população brasileira perceberá que é a hora de se juntar à direita. Moraes é o principal causador, talvez, da fortalecimento da direita hoje no Brasil, graças a seus atos ilegais e inconstitucionais. Um abraço.